O relógio marcava 13h40, quando as portas pesadas do restaurante mais caro de Belo Horizonte se abriram, e o silêncio foi quebrado pelo som das esporas batendo no chão de mármore. Entrou um homem alto, bronzeado de sol, chapéu de couro bem alinhado, camisa jeans limpa, porém simples. Miguel Azevedo, vindo direto do interior de Minas, desceu do cavalo ali na frente mesmo, sem medo de olhar torto. Ele tinha uma postura calma, mas uma presença que enchia o lugar. Mesmo assim, o preconceito gritou antes da educação. Um cliente arrogante, de terno importado, nariz empinado e ar de superioridade, Vitor Vasconcelos, filho de um grande empresário da capital, levantou-se indignado. "Gerente!" gritou, apontando para Miguel como se apontasse para a sujeira no chão. "Eu não aceito esse tipo de gente aqui dentro. Tire esse pé rapado daqui agora!" O restaurante inteiro silenciou. Alguns riram, outros filmaram, e o gerente correu, suando frio. "Senhor Miguel, desculpe, mas o senhor poderia se retirar? Está incomodando os outros clientes." Miguel ergueu o rosto devagar, olhar firme, calmo, mas cortante. "Tô incomodando. Por quê, meu filho? Porque cheguei a cavalo. Ou porque não tô de terno igual vocês." Vitor riu. "Você não tem dinheiro nem para pagar o guardanapo daqui, caipira?" Miguel respirou fundo. A novela estava só começando. "Dinheiro não mostra valor de ninguém, moço. Educação, sim," disse com voz grave, serena, mas capaz de calar um estádio. O restaurante inteiro engoliu seco, e ali o público sabia. A humilhação viria, mas a volta por cima seria histórica. O gerente continuava parado entre os dois, tremendo. Não sabia se olhava para Vitor, o playboy arrogante, ou para Miguel, o caipira de postura imponente que parecia mais nobre que qualquer terno ali dentro. Vitor deu um passo à frente, aproximando o rosto do de Miguel como quem desafiava. "Eu falei para você sair. Não combina com esse lugar. Aqui só entra gente de nível." Miguel ergueu uma sobrancelha, sem mover mais nada. "Nível, né?" disse devagar, com aquele sotaque mineiro levinho, arrastado. "Pois olhando para você, não tô vendo muito não." Uma senhora na mesa perto colocou a mão na boca, chocada. Um garçom prendeu a risada. Vitor inflou o peito. "Você sabe com quem está falando? Eu sou Vitor Vasconcelos. Meu pai é dono de meia cidade. Eu poderia acabar com a sua vida com um telefonema." Miguel deu um leve sorriso, daquele tipo que não é de deboche, mas de quem já viu muita arrogância na vida. "Meu filho, eu vim só almoçar. Não vim brigar, não. Mas se for para alguém sair daqui..." Ele ajustou o chapéu. "Não serei eu." O restaurante ficou paralisado. "Como é que é?" Vitor gritou, cuspindo raiva. Miguel deu um passo calmíssimo na direção dele. "Eu tô te falando que respeito é bom e não custa nada. Mas, pelo visto, você nunca aprendeu nem a dar, nem a receber." Vitor empurrou Miguel no peito. Aí o silêncio virou tensão. Miguel firmou os pés no chão. Não caiu, nem se mexeu. "Oxe, empurrãozinho fraco. Sou," Miguel disse, encarando direto no fundo da alma do playboy. O público segurou a respiração. A humilhação continuava, mas Miguel estava prestes a virar o jogo de um jeito que ninguém imaginava. O empurrão ecoou por todo o restaurante como uma afronta aberta. Algumas mulheres se levantaram assustadas. Um garçom derrubou a bandeja no chão. O gerente colocou as mãos na cabeça. Mas Miguel nem piscou. Com postura firme, muito mais elegante que qualquer terno italiano ali dentro, ele apenas ajeitou a camisa jeans e encarou Vitor com uma calma que deixava qualquer homem inseguro. "É isso tudo que você sabe fazer, moço?" perguntou com voz firme, porém baixa. "Força tem, falta é caráter." A provocação caiu como dinamite. Vitor, vermelho de ódio, apontou o dedo no rosto de Miguel. "Eu mandei você sair daqui. Você não pertence a este lugar. Olha para você."
Ele gritou. Você fede a cavalo. É pobre, é ridículo. A plateia fez "Oh!" coletiva. Era a humilhação máxima. Miguel respirou fundo, mantendo o controle. Pobre é o homem que trata mal quem nunca fez nada. De cavalo, eu só tenho o cheiro mesmo. Ele sorriu. Agora, ridículo. É bater no peito falando de dinheiro como se isso valesse alguma coisa. Vítor deu mais um passo pronto para descer a mão. Foi então que Miguel ergueu a mão, não para atacar, mas para impedir. Se você levantar um dedo para mim, eu não revido com violência, não. Ele olhou nos olhos de Vítor. Mas você vai se arrepender de ter me conhecido. A ameaça calma. Doeu mais que qualquer tapa. Vítor riu alto, debochado. Ah, é? E o que você vai fazer, caipira? Me desafiar com seu cavalo? Miguel respirou fundo, deu 2 passos para trás e falou. Eu não vim aqui para provar nada, não. Mas já que você está insistindo tanto, ele tirou lentamente a carteira do bolso. Ali começaria a virada histórica. Miguel abriu a carteira devagar, mas não para pagar nada ainda. Ele apenas a segurou na mão com calma, enquanto olhava para Vítor, como quem dá a última chance de alguém recuar antes de se afogar na própria arrogância. O restaurante inteiro se inclinou para a frente, atento. Miguel perguntou, você tem certezas que quer continuar com isso, moço? Vítor cruzou os braços e zombou. Tenho sim. Quero ver até onde vai a sua palhaçada. Deve ter uns R$20 aí dentro. Vai pagar o quê? Um copo d'água? Algumas pessoas riram baixinho. Outras filmavam cada segundo. O gerente, já desesperado, tentou intervir. Senhores, por favor. Isso está ficando muito sério. Podemos resolver de outra forma. Mas Vítor ignorou totalmente. Vamos, caipira. Mostra aí o seu valor. Ele disparou, cheio de veneno. Foi então que Miguel abriu a carteira e colocou em cima da mesa um cartão preto metálico, pesado, raro, daqueles que só existe para bilionários e grandes magnatas. A mesa inteira ficou muda. Um dos homens perto sussurrou. Esse é cartão de limite infinito. Vítor empalideceu. Miguel permaneceu calmo, tranquilo, sem elevar a voz. Eu não uso esse trem muito, não. Só quando alguém insiste em medir valor de pessoa pelo preço das coisas. Virou-se para o garçom. Traz o cardápio todo, meu filho. Tudo mesmo. Quero ver o melhor que vocês têm hoje. O garçom travou. De tudo, senhor? Tudo, Miguel afirmou. E o que esse moço aqui comeu também? Olhou para Vítor. A conta dele é por minha conta. As pessoas arregalaram os olhos. Miguel estava humilhando o arrogante com classe e estava só começando. O garçom correu para a cozinha, nervoso, enquanto o restaurante inteiro murmurava como se estivesse assistindo a cena final de novela. Mas o gerente, esse estava branco como papel. Ele conhecia aquele cartão, sabia o peso que ele carregava, sabia que nenhum homem comum tinha aquilo. Com a voz trêmula, ele se aproximou de Miguel. Sim, senhor, eu não queria, eu não sabia que o senhor era... Miguel levantou a mão pedindo silêncio. Não precisa disso agora, não, meu filho, só faz seu trabalho. O gerente engoliu seco. Claro, sim, imediatamente. Vítor, por outro lado, ainda tentava se manter arrogante, mesmo com o suor escorrendo no pescoço. Cartão bonito, mas isso não significa nada. Você pode ter pedido emprestado, pode ser falso, deve ser... Ele murmurou, tentando salvar o próprio ego. Miguel virou lentamente para olhar nos olhos dele. Você está duvidando, mesmo vendo tudo o que está acontecendo? Tito, disse Vítor, mas sem firmeza. Miguel deu um sorriso leve, quase com compaixão. Então tá. Vamos acabar com essa dúvida de uma vez. Ele tirou do bolso um envelope dobrado. Parecia velho, usado, mas guardado com carinho. Miguel o abriu e colocou sobre a mesa. Era a capa de uma revista nacional. Na capa, Miguel Azevedo, o rei do café de Minas Gerais. Foto dele exatamente como estava ali.
Chapéu, camisa simples, rosto de homem do campo. A manchete brilhava. O maior produtor de café especial do estado, dono de 3 fazendas e exportador para 14 países. O restaurante inteiro ficou em silêncio absoluto. Vitor ficou roxo. Miguel cruzou os braços e disse baixo: "Agora você já sabe quem é o caipira que você chamou de pé rapado." Quando Vitor viu a revista, seu rosto perdeu toda a cor. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O restaurante inteiro o observava. Agora, não mais com admiração, mas com desprezo. Miguel permaneceu calmo, sem levantar a voz em nenhum momento. A postura dele era mais poderosa que qualquer grito. Vitor engoliu seco e deu um passo atrás. Claro, isso deve ser montagem, ele disse gaguejando, tentando ainda parecer firme. Não tem como. Um cara assim vir a cavalo pra cá. Miguel cruzou os braços. Uai, meu filho, o cavalo anda melhor que muito carro chique por aqui e não faz barulho feio igual você fez agora, não. Algumas pessoas riram discretamente. Outras deram aquele vixe clássico de vergonha alheia. O gerente desesperado tentou amenizar. Senhor Miguel, eu peço perdão. Eu não sabia. Eu juro. Nunca teríamos agido dessa forma se soubéssemos quem o senhor era. Miguel virou lentamente, encarando o gerente com olhos firmes. Se soubesse quem eu era ou quanto dinheiro eu tinha, aí sim eu teria sido tratado bem, né? O gerente congelou. Não conseguia responder. Miguel continuou. Pois é isso que está errado. Valor de pessoa não se mede pelo preço da roupa, nem pela marca do carro, nem pelo brilho do cartão. O restaurante inteiro estava mudo, absorvendo cada palavra. Mas Vitor, desesperado por salvar sua imagem, tentou mais uma vez. O senhor tem razão. Eu só queria manter o ambiente adequado. Miguel aproximou-se devagar, olho no olho. Ambiente adequado. É aquele onde se tem respeito. E isso você não tem. Vitor tremeu. Miguel então falou a frase que faria o restaurante inteiro arrepiar. Hoje, moço, quem saiu pequeno dessa história não foi o caipira. O restaurante parecia um tribunal silencioso. Todos os olhares apontavam agora para Vitor, não mais como o rico poderosal da capital, mas como um menino mimado que finalmente encontrou alguém capaz de colocá-lo em seu lugar. Miguel deu apenas um passo para trás, cruzando os braços de forma tranquila. Aquele tipo de calma que deixa qualquer arrogante desesperado. Vitor sentia o suor escorrendo pela nuca. Suas mãos tremiam. O peito subia e descia rápido. E eu só... Ele tentou falar, mas a voz saía falhada. Um casal na mesa ao lado cochichou. Finalmente alguém colocou esse idiota no lugar. Sempre tratou mal os funcionários dali da rua. O sussurro ecoava alto. Vitor ouviu tudo. Cada palavra era uma punhalada no ego. Miguel, firme como um carvalho, observou. Viu só, moço? Você tem dinheiro, mas não tem respeito. E dinheiro nenhum compra o que você perdeu hoje aqui. E o que eu perdi? Vitor perguntou nervoso, tentando recuperar dignidade. Miguel inclinou a cabeça e respondeu tranquilo. A única coisa que você nunca teve, a admiração das pessoas. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Pesado, dolorido, definitivo. Uma garotinha sentada com a família olhou para Miguel e perguntou alto. Moço, por que ele te tratou tão mal se o senhor é tão bom? Aquilo destruiu de vez Vitor. Ele abaixou o rosto, sem coragem de olhar ninguém. Miguel ajoelhou para ficar na altura da menina e disse. Porque tem gente que só enxerga valor quando vê dinheiro. Mas o que vale de verdade é o coração, né, minha filha? A menina sorriu. O público sorriu. Vitor desmoronou por dentro. A humilhação estava completa. E Miguel ainda nem tinha começado a virar o jogo de verdade.
O gerente, tentando desesperadamente salvar a própria pele, correu até Miguel. Senhor, por favor, não leve isso adiante. Eu faço o que o senhor quiser. Ofereço a melhor mesa, o melhor vinho, o que o senhor pedir. Miguel respirou fundo. Olhou ao redor. Todos o observavam como se estivessem prestes a assistir à maior reviravolta da história. Lhe pousou as mãos sobre o encosto de uma cadeira e falou calmamente. Já que vocês estão oferecendo o melhor, eu vou aceitar. Quero a melhor mesa, sim, o melhor vinho, o melhor prato da casa. O gerente assentiu rapidamente aliviado. Se claro, imediatamente. Mas Miguel levantou o dedo pedindo para ele aguardar. Mas tem uma condição. O silêncio virou uma muralha. Até os talheres pararam no ar. Eu quero que esse moço aqui, Miguel apontou para Vítor, sente na mesa comigo. Vítor arregalou os olhos. O quê? Eu? Sentar com você? Jamais! Miguel o encarou com tanta firmeza que pareceu que os papéis se inverteram por completo. Você não disse que queria manter o ambiente adequado? Pois agora vai ter que aprender o que é educação de verdade. Algumas pessoas até bateram palmas baixinho. Vítor sentia o rosto arder de pura humilhação. Não, ele balbuciou. Miguel inclinou um pouco o queixo com a postura de um homem que não pedia. Ele determinava. Ou senta comigo, ou eu faço questão de ligar para a imprensa agora mesmo e contar como fui tratado aqui hoje. O gerente perdeu o ar. Vítor se sentou, derrotado, como uma criança punida. Miguel, então, fez um gesto para o garçom. Agora sim, pode trazer tudo. Hoje, a gente vai almoçar como gente grande. O restaurante explodiu em murmúrios. O caipira que eles subestimaram estava ditando as regras. E aquilo era só o começo da grande reviravolta. O garçom trouxe a garrafa de vinho mais cara da casa. 2 taças, uma para Miguel e, por ordem dele, outra para Vítor. O playboy mantinha os olhos baixos como um cão acuado. A arrogância evaporara como álcool no fogo. Miguel serviu as taças com calma, como um anfitrião experiente. Depois ergueu a própria taça. Vamos brindar, disse com serenidade. Vítor olhou desconfiado. Brindar. O quê? Miguel sorriu de canto. A educação, a humildade, aquilo que o dinheiro não compra. O restaurante inteiro ouviu. Alguns clientes até gravavam discretamente, tamanha a força da cena. Vítor segurou a taça com mão trêmula. Eu não sei o que dizer. Miguel apoiou os braços na mesa e falou algo que ninguém esperava. Sabe por que eu vim aqui hoje? Não foi para causar confusão, não. Vítor levantou os olhos, curioso pela primeira vez. Miguel continuou. Eu cresci sem mãe, sem luxo, sem nada. Meu pai sempre dizia, filho, trate todo mundo como gente, porque amanhã você pode estar no lugar deles. O restaurante ficou tão silencioso que dava para ouvir o vento passando pelas janelas. Miguel respirou fundo. Eu entrei aqui para lembrar disso, para comer igual qualquer outro. Mas hoje descobri que tem gente que acha que vale mais que os outros. E isso me entristece. Vítor engoliu seco. Uma lágrima involuntária ameaçava aparecer, mas ele lutou contra. Miguel concluiu. Dinheiro nenhum te fez grande, moço, mas humildade pode te fazer alguém. O público sentiu o impacto da frase. Alguns até se emocionaram. A novela estava ficando profunda e a maior reviravolta estava prestes a acontecer. Enquanto o clima no restaurante oscilava entre tensão e emoção, as portas se abriram novamente. Entrou uma mulher com postura elegante, porém doce, carregando uma pasta de documentos. Os olhos dela vasculharam o salão, até encontrarem Miguel. Laura, gerente comercial de uma cooperativa parceira das fazendas de café dele. Cabelos presos, olhar firme, voz tranquila. Uma mulher que não precisava gritar para ser respeitada. Ela caminhou até Miguel e sorriu com carinho. Uai, Miguel, não sabia que o senhor estava por aqui. Vim trazer os documentos da exportação nova.
Depois, percebeu o clima pesado. Tá acontecendo alguma coisa? Vitor engoliu seco, o ego ferido, o rosto queimando de vergonha. Miguel sorriu leve. Acontecendo, não. Aconteceu. Mas agora tá tudo mais calmo. Laura olhou para Vitor e depois para o gerente, analisando o ambiente como quem enxerga mais do que dizem. Miguel, ela perguntou baixinho. Mexeram com você, foi? Um cadinho só, ele respondeu com aquele jeito simples. Laura virou-se para Vitor, erguendo uma sobrancelha. E o senhor? Aprendeu alguma coisa hoje? Vitor ficou paralisado. Nunca uma mulher havia falado com ele daquele jeito, firme, elegante, certeira. Eu... Tentou responder, mas a vergonha embargou sua voz. Laura pousou a pasta sobre a mesa e colocou uma mão no ombro de Miguel. Miguel, meu caro, você tem um coração bom demais. Por isso mesmo, às vezes o povo acha que pode passar por cima. Miguel olhou para ela. Havia nele um respeito profundo, e talvez algo mais. O restaurante inteiro observava a cena como se fosse capítulo de novela das 9. Era ali que um novo conflito surgiria. O arrogante humilhado, e a mulher que enxergou no caipira algo que poucos veem. Quando Laura pousou a mão no ombro de Miguel, algo mudou no ar. Não foi apenas um gesto, foi conexão, força, afeto silencioso, e isso foi o suficiente para transformar a vergonha de Vitor em algo pior. Ciúme. Não porque ele gostasse de Laura, mas porque não suportava ver alguém como Miguel, simples, do interior, ser admirado por uma mulher tão elegante. A arrogância dele sangrou na voz. Você conhece ele? Perguntou com veneno, olhando Laura de cima a baixo. Laura ergueu uma sobrancelha firme. Conheço sim. Trabalhamos juntos em projetos grandes. Ela sorriu. E diferente do que parece, ele é um homem muito respeitado. Vitor tentou rir, mas saiu forçado. Ah, claro. Respeitado onde? Na fazenda? Plantando café? Miguel suspirou, já cansado da mesquinhez. Mas Laura, ela não tolerou. O café que ele planta, Vitor, disse com uma calma que doía, paga metade da economia da sua cidade. Ela aproximou-se mais, encarando-o nos olhos. E ele é mais homem com essas botas surradas do que você com esse terno que não sabe usar. O restaurante inteiro vibrou baixo, como uma plateia que acabara de ver um gol. Miguel ficou sem graça, mas sorriu por dentro. Laura sempre soubera defender quem merecia. Vitor, humilhado em níveis inéditos, sentiu o rosto arder. Isso é um absurdo, murmurou. Uma palhaçada. Miguel levantou-se lentamente, impondo presença. O absurdo, moço, é você pensar que pode mandar no mundo só porque nasceu em berço de ouro. Ele pousou a mão sobre a mesa. Tem gente que vale mais por um aperto de mão sincero do que você vale com 100 cartão preto. Vitor engoliu seco, e o restaurante inteiro percebeu. Laura e Miguel tinham algo, e isso deixaria tudo ainda mais tenso. Enquanto Miguel, Laura e Vitor estavam no centro daquela tempestade emocional, um detalhe passou despercebido. Várias pessoas estavam gravando tudo, celulares erguidos, sussurros, vídeos subindo para redes sociais em tempo real. E em questão de minutos, o impossível aconteceu. O nome Rei do Café Humilha Playboy Arrogante começou a viralizar. No salão, um garçom correu até o gerente apavorado. Senhor, o vídeo já está com mais de 100 mil visualizações. O quê? O gerente quase desmaiou. E tá aumentando, senhor. Já tá nos grupos da cidade toda. Vitor ficou lívido. Não. Isso não pode estar acontecendo. Apaguem! Mandem apagar! Ele berrava, desesperado. Laura cruzou os braços. Ué, mas não foi você mesmo que fez questão de humilhar alguém em público? Agora tá reclamando? Miguel deu um passo, tranquilo, porém firme. O povo só está mostrando o que viu, moço. A verdade
Dói, mas liberta. Vitor olhou para os lados como se procurasse saída, mas todos o encaravam. Todos sabiam. Todos tinham visto. Um senhor de cabelos brancos, sentado com a família, levantou-se e disse: Meu filho, vergonha não é ser caipira. Vergonha é ser mau caráter. As pessoas murmuraram: Bem feito! Finalmente alguém parou esse arrogante. Miguel é exemplo. Vitor caiu na cadeira destruído, mas o caos ainda estava só começando, porque do lado de fora do restaurante, carros pararam, gente se reuniu, curiosos cercavam tudo. A história já tinha virado notícia, e quem estava chegando para entrar pela porta agora mudaria completamente o rumo da novela. A porta do restaurante se abriu com força, como se um furacão tivesse entrado. Todos se viraram. Entrava ali Eduardo Vasconcelos, um empresário poderoso, frio, dono de vários empreendimentos na capital, e pai de Vitor. Terno impecável, olhar cortante, presença que calava qualquer ambiente. E ele já entrou falando: O que significa essa vergonha que está em todas as redes sociais? Sua voz ecoou no salão. Vitor ficou pálido. Pai, eu posso explicar. Não quero explicações. O pai cortou furioso. Você humilhou um cliente, ofendeu funcionários e agora estamos virando piada nacional. Ele olhou ao redor, respirando fundo, até que seu olhar pousou em Miguel. Ele franziu o senho, analisando de cima a baixo. E você é quem? Miguel respondeu tranquilo, sem se intimidar. Miguel Azevedo, para servir. O pai arregalou minimamente os olhos. O rei do café? Perguntou, quase engolindo seco. Miguel acenou. O silêncio foi ensurdecedor. Eduardo virou-se para o filho com um olhar assassino. Você humilhou o Miguel Azevedo? Pai, eu não sabia. Cala a boca! Gritou. O restaurante inteiro gelou. O pai, tremendo de raiva, completou. Sabe quanto tempo venho tentando fechar um contrato com esse homem? 2 anos. Vitor arregalou os olhos, em choque total. Eduardo aproximou-se de Miguel, abaixou um pouco a cabeça num gesto de respeito. Seu Miguel, em nome da nossa empresa, eu peço desculpas. Muito, mas muito sinceras. Miguel respirou fundo. Agradeço, mas respeito não se pede só quando convém. Eduardo ficou mudo. A lição caía como um martelo pesado no chão. Miguel era simples, mas sua grandeza dava uma aula naquele salão inteiro. E ainda tinha mais reviravolta vindo, porque agora o pai não estava ali só para brigar. Ele estava ali para fazer uma proposta que mudaria tudo. O restaurante inteiro permaneceu em silêncio absoluto enquanto Eduardo Vasconcelos, um dos homens mais influentes da capital, tentava se recompor diante de Miguel. O arrogante agora era ele. E Miguel era a figura mais respeitada daquele salão. Eduardo pigarreou, respirou fundo e foi direto ao ponto. Seu Miguel, eu sei que meu filho errou terrivelmente, mas eu gostaria de compensar o senhor. Podemos fazer um acordo. Ele abriu a pasta que carregava. Uma parceria com nossa empresa, investimentos, preferências nas exportações, condições especiais, o que o senhor quiser. O restaurante ficou em choque. Vitor arregalou os olhos. Ele nunca viu o pai oferecer tanto a ninguém. Miguel cruzou os braços e respondeu com a calma que parecia vir das raízes mais profundas de Minas. Você acha mesmo que pode comprar respeito assim, moço? Eduardo travou. Miguel continuou. Eu não estou precisando de parceria com quem só oferece a mão depois do estrago feito. O que você quer comprar não está à venda, não. As pessoas seguraram o fôlego. Miguel se inclinou um pouco, olhando dentro dos olhos do pai de Vitor. Quer mesmo se desculpar? Então começa ensinando seu filho a ser homem. Não é dando contrato, não. É dando exemplo. Laura, ao lado, sorriu discretamente.
A força daquelas palavras ecoou fundo. Eduardo, pela primeira vez em anos, ficou sem resposta. A máscara de empresário inabalável caiu. Ele baixou o olhar, derrotado pela verdade. Vitor observava tudo com o ego em ruínas e algo novo nascendo. Vergonha, real, não pela humilhação, mas pelos atos dele. A novela atingia um ponto de virada emocional poderoso e, sem que ninguém percebesse, Miguel estava prestes a dar um passo que mudaria o rumo da história e o coração de todos. Miguel permaneceu de pé, firme, com um semblante sereno, mas carregando uma verdade que poucas pessoas no mundo têm coragem de dizer. Ele respirou fundo e começou. Sabe, quando eu era menino lá no interior, eu vivia ouvindo que gente simples não chegava longe, que pobre tinha que abaixar a cabeça, que caipira era ignorante. Ele encarou o salão inteiro. Cresci vendo meu pai ser destratado por usar bota, minha mãe ser ignorada por usar vestido simples, e jurei para mim mesmo, que um dia eu ia mostrar que valor não se mede por etiqueta. As mesas estavam em silêncio. Alguns clientes já estavam chorando discretamente. Miguel continuou. Trabalhei de sol a sol. Perdi noites de sono. Lutei contra banco, contra clima, contra praga no café. E nunca precisei diminuir ninguém para subir um degrau. Ele olhou direto para Vitor. Nunca precisei chamar ninguém de pobre para me sentir rico. Vitor baixou o rosto com vergonha verdadeira. A primeira vez em sua vida que sentiu o peso das próprias atitudes. Miguel deu um passo à frente. E hoje entro num restaurante para comer e sou tratado igual lixo só por causa da roupa que uso? Só porque cheguei num cavalo? Ele abriu os braços, como quem oferece a verdade ao mundo. Pois eu digo para vocês, o mundo não está perdido pelos humildes. Está perdido pelos soberbos, um silêncio profundo, um silêncio que dizia tudo. De repente, alguém bateu palmas, depois outro e outro. Em segundos, o restaurante inteiro estava aplaudindo de pé. Miguel não sorriu, não se vangloriou, apenas baixou o chapéu em respeito. Ele não queria fama, queria dignidade. E naquela tarde, ele ganhou o coração de todos. Enquanto o restaurante aplaudia Miguel de pé, Vitor permaneceu sentado, com o rosto enterrado nas mãos. Pela primeira vez na vida, ele não estava com raiva, não queria revidar, não queria se defender. Ele estava com vergonha, vergonha real, daquelas que queimam o estômago. Quando os aplausos cessaram, Miguel se virou para ele. Moço, levanta a cabeça aí. Vitor hesitou, mas levantou. Miguel continuou. Humilhar os outros não te fez melhor. Agora, pedir desculpa pode te fazer homem. Vitor engoliu seco. Olhou ao redor. Pessoas que antes o admiravam agora o julgavam. Pessoas simples o encaravam com sabedoria. Laura, com firmeza. E então, Vitor se levantou devagar, como se o orgulho pesasse toneladas. Ele se aproximou de Miguel e disse com a voz trêmula. Eu te tratei como lixo. Te falei coisas horríveis. E... Sua voz falhou. Eu não mereço perdão. Miguel não disse nada. Vitor continuou mais firme. Mas eu quero mudar. Não quero ser esse cara que eu fui aqui hoje. Nem ontem. Nem nunca mais. O restaurante inteiro ouviu aquilo. Alguns clientes ficaram surpresos. Nunca tinham visto o playboy pedir desculpas na vida. Vitor completou. Eu me desculpo. De verdade. Não porque você é rico, mas porque eu falhei como ser humano. Miguel respirou fundo. A sinceridade estava ali, clara, transparente. Ele colocou a mão no ombro do rapaz. O importante não é quem você foi, moço. É quem você decide ser daqui para frente. Um suspiro coletivo tomou o salão. Laura observou Miguel com admiração. Vitor sentiu o ego ruir, mas o caráter nascer. Era o primeiro passo. Mas ainda havia uma reviravolta grande, emocional e profundamente humana que mudaria o rumo dessa história.
Depois das desculpas de Vítor, o restaurante respirou um pouco, mas Miguel não parecia satisfeito. Não de raiva, mas de propósito. Ele avaliou o jovem por um instante longo. Vítor estava quebrado por dentro, não de humilhação pública, mas de consciência pela primeira vez. Foi aí que Miguel fez algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Vítor, ele disse calmamente. Sim, o rapaz respondeu, ainda sem olhar nos olhos. Miguel passou a mão no chapéu, ajeitando-o de leve, e falou: amanhã cedo, se acorda às 5, eu quero você, comigo na fazenda. O restaurante ficou em choque. O quê? Vítor e seu pai disseram juntos. Miguel continuou firme. Quero que você passe um dia inteiro comigo, vendo a vida que você despreza, conhecendo a terra que você zoou e aprendendo a dar valor ao que realmente importa. Vítor estava perplexo. Mas por quê? Miguel deu um leve sorriso, como quem enxerga algo que nenhum outro vê, porque a gente só aprende de verdade quando põe a mão na terra, e porque eu acredito que ninguém está perdido demais que não possa mudar. O restaurante inteiro se emocionou. A atitude não era vingança, era redenção. Eduardo, o pai de Vítor, estava sem palavras. Nunca imaginou que alguém teria coragem e coração para oferecer essa chance ao filho. Laura olhava Miguel como se estivesse vendo um homem raro, forte, justo, humano. Miguel concluiu. Então, moço, amanhã às 5. Se você tiver coragem, aparece. Vítor respirou fundo e respondeu, firme pela primeira vez. Eu vou. O salão explodiu em murmúrios impressionados. O caipira não queria destruir ninguém. Ele estava reconstruindo gente. O sol ainda nem tinha nascido quando o carro de luxo de Vítor parou diante de uma porteira de madeira antiga. Ele desceu usando um tênis caro que estava prestes a conhecer o barro pela primeira vez. Miguel já o esperava. Camisa jeans, chapéu, botas, postura firme como um tronco de ipê. Pensei que não vinha, moço, disse Miguel sem arrogância, apenas constatando. Vítor respirou fundo. Eu disse que viria. Miguel abriu a porteira e apontou para dentro. Então, vamos começar. A paisagem era de tirar o fôlego. Hectares de café alinhados como um tapete verde, o cheiro da terra molhada, pássaros cantando, o vento batendo leve. Mas também havia dureza ali. Um mundo de verdade, que não perdoava preguiça nem orgulho. Miguel entregou uma enxada a Vítor. Segura. Hoje você vai conhecer meu escritório. Vítor olhou para a enxada como se fosse um objeto alienígena. E eu? Usar isso? Miguel sorriu. Uai, você não queria saber quem eu era de verdade? Aqui é onde eu virei o homem que sou. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, até chegarem a uma pequena casinha ao lado da plantação. Miguel parou. Seu semblante mudou. Aqui, ele disse baixinho, morava meu pai. Vítor o encarou. Havia uma emoção profunda ali. Miguel entrou na casinha. Pegou um retrato antigo em cima da mesa. Mostrou ao rapaz. Um homem simples, de mãos calejadas, segurando um pequeno Miguel pela cintura. Ele morreu trabalhando para que eu tivesse estudo, para que eu não precisasse passar por humilhação igual ele passou a vida toda. Miguel enxugou discretamente o canto do olho. Eu jurei que honraria cada gota de suor dele. Vítor pela primeira vez ficou sem voz. Viu o tamanho da luta que havia por trás daquele chapéu, a arrogância dele. Não fazia sentido nenhum diante daquela grandeza. E ali, no meio daquela fazenda, um playboy metido começava a quebrar por dentro, no melhor sentido. A transformação estava só começando. Miguel continuou andando pela fazenda, explicando cada etapa do processo, desde o plantio até a secagem dos grãos. Vítor o seguia, mas algo nele estava diferente. O playboy não fazia mais perguntas arrogantes, não resmungava,
Não revirava os olhos. Ele observava. O silêncio do campo, o barulho suave das folhas, as mãos dos trabalhadores colhendo café com paciência e respeito. Era um mundo que ele nunca conheceu. E um mundo que, de alguma forma, o tocava. De repente, Miguel parou e entregou um saco com grãos. Carrega para mim, moço. Vitor tentou levantar, mas o peso o puxou de volta ao chão. Os trabalhadores riram baixinho. Miguel sorriu apenas com os olhos. Isso é o peso da vida real, Vitor. Peso que dinheiro não carrega. O rapaz se levantou, tentando novamente, e conseguiu. Mas, ao erguer o saco, seus olhos encheram de lágrimas. Não de dor física, mas de um tipo de dor diferente. Miguel percebeu. — O que foi, moço? Perguntou com uma calma que parecia vir da terra. Vitor respirou fundo e desabou. — Eu nunca fiz nada sozinho, Miguel. Meu pai sempre me deu tudo, mas nunca me deu atenção. Nunca disse que tinha orgulho de mim. Eu cresci tentando ser melhor que os outros, porque achava que assim ele ia olhar para mim, que assim eu ia valer alguma coisa. Miguel ficou em silêncio, não por julgamento, mas por compaixão. Vitor continuou, a voz falhando. Eu não sei quem eu sou. Sem dinheiro. Eu não sei ser gente. Miguel colocou a mão firme no ombro dele. Pois agora você vai aprender, e eu vou te ajudar. O homem que você quer ser começa hoje. O playboy chorou, e aquele choro não era humilhação, era renascimento. A manhã avançou, e Vitor, agora menos arrogante, mais humano, continuava acompanhando Miguel pelo campo. Já havia suado, errado, aprendido, rido e até chorado. Mas ainda faltava o maior teste. Miguel o levou até uma área da fazenda, onde os trabalhadores carregavam sacos pesados para o caminhão de transporte. Hoje vai sair um carregamento grande e você vai ajudar eles. Vitor respirou fundo, olhou para as mãos, macias, acostumadas ao ar-condicionado, não à terra, mas assentiu. Eu faço. Os trabalhadores observavam com curiosidade. Um playboy da capital tentando ser gente. Miguel explicou. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Cada saco que eles carregam vale o pão das famílias. Se um falha, todos param. Vitor engoliu seco. Ele se aproximou do primeiro saco, tentou erguer e quase caiu de joelhos. Os trabalhadores riram? Não. Um deles veio ajudar. Segura firme, doutor. Força vem do pé, não do braço. Vitor repetiu o movimento e conseguiu. Miguel observou em silêncio. Era um momento que mostraria se a mudança era real ou só teatro. Depois de alguns minutos, Vitor estava exausto, suado, com a camisa suja de terra, mas continuava. De repente, uma funcionária tropeçou no barranco e caiu, derrubando parte da carga. Vitor correu para ajudar, sem pensar, sem olhar para Miguel, sem se preocupar com quem estava filmando. — Você está bem? Perguntou preocupado. Ajudou-a a levantar, recolheu os grãos espalhados e garantiu que ela bebesse água. Miguel sorriu. Não era mais teatro, era caráter nascendo. Agora sim. Miguel disse baixinho. Tá começando a virar homem. Vitor levantou o olhar e sorriu de volta, cansado, mas orgulhoso pela primeira vez. A mudança estava completa, mas a história ainda tinha uma reviravolta final, daquelas que fazem o público chorar. Com o fim da tarde, Miguel e Vitor voltaram para a sede da fazenda. O céu rosado refletia bem o clima interno. Não havia mais arrogância ali. Havia transformação. Vitor, sujo de terra, com a camisa grudada no corpo e as mãos arranhadas, parecia outra pessoa. Ele até sorriu ao ver o próprio reflexo no vidro da caminhonete. Eu nunca pensei que fosse aprender tanto em um dia só. Miguel deu um tapinha no ombro dele. Pois aprendeu mais hoje do que em anos de luxo, moço. Vitor abaixou a cabeça, mas dessa vez por humildade, não por vergonha. Obrigado, Miguel. De verdade. Eu sou um homem diferente depois de hoje. Miguel sorriu.
E isso é só o começo. Quando voltaram para a cidade, o restaurante já estava lotado. A notícia da presença dos dois correu como fogo em palha seca. Ao entrarem, clientes se levantaram surpresos ao ver Vitor. Ele mudou mesmo. Olha a cara dele, tá outro homem. Trabalhou na roça, vocês viram o vídeo? Sim. Vídeos da fazenda já tinham viralizado também. Miguel olhou para Laura, que estava no balcão, e ela sorriu ao ver a dupla. Mas ali, no meio do burburinho, Vitor percebeu algo chocante. Na mesa onde ele costumava sentar, havia outra pessoa. Uma mulher jovem, elegante, bem vestida e claramente interessada nele. Ele se aproximou desconfiado. Você me conhece? Vitor perguntou. A mulher sorriu. Claro, eu vi você no vídeo. Você é o filho do empresário Vasconcelos e fiquei sabendo que você é riquíssimo. Ela tocou o braço dele. Nós podíamos conversar a sós. Antes, esse tipo de atenção inflaria o ego dele. Mas agora... Vitor apenas respirou fundo e tomou a decisão que mostraria quem ele realmente havia se tornado. A mulher linda, bem arrumada e cheia de intenções, continuava sorrindo para Vitor. Eu vi seus vídeos, ela repetiu cheia de charme. Você é herdeiro, né? Deve ter uma vida incrível. Ela passou a mão no cabelo e completou. Eu adoraria te conhecer melhor. Antes, Vitor teria caído nessa conversa como criança atrás de doce. Mas agora, ele enxergava além do sorriso perfeito. Ele se afastou um passo, polido, mas firme. Desculpa, mas eu não sou mais esse cara que você acha. Como assim? Ela perguntou confusa. Vitor olhou para Miguel, depois para Laura, depois para a própria roupa suja de terra. Então respondeu. Eu passei o dia todo sujando as mãos e descobri que dinheiro não diz quem a gente é. Ele respirou fundo. Então, se você só quer falar comigo porque eu sou rico... Desculpa, mas eu tô fora. A mulher ficou sem graça. E eu não falei isso. Não precisou. Ele respondeu suavemente. A moça deu meia volta e saiu apressada, frustrada por não conseguir o que queria. Laura observava tudo com um brilho nos olhos. Miguel sorria com orgulho sincero. Ele chegou perto de Vitor e disse, agora sim, moço, agora eu tô vendo mudança de verdade. Vitor, pela primeira vez, sentiu satisfação não por ser admirado, mas por ter feito a coisa certa. Obrigado, Miguel. De coração. O caipira colocou a mão no ombro do rapaz. A vida dá volta, meu filho, mas só ganha de verdade quem tem humildade para aprender. A frase ecoou pelo salão, mas a novela ainda não tinha dado seu último salto, porque alguém totalmente inesperado estava prestes a entrar no restaurante e mudar tudo. Quando todos acreditavam que o dia já tinha dado todas as reviravoltas possíveis, a porta do restaurante abriu novamente. E quem entrou foi uma senhora de cabelos grisalhos, pele marcada pelo sol e olhar doce, mas firme. Miguel congelou ao vê-la. Dona Odete? Ele disse espantado. O restaurante inteiro se virou para a entrada. Os clientes começaram a cochichar. Laura sorriu com respeito. Vitor ficou sem entender nada. A senhora caminhou até Miguel com passos calmos. Uai, meu filho, será que você está lembrando de avisar para a velha Odete quando vem para a cidade? Ela brincou com aquele sotaque mineiro cheio de ternura. Miguel abraçou-a com força. Era um abraço de mãe. Vocês não estão entendendo, disse Laura emocionada. Essa é a mulher que criou o Miguel, a verdadeira mãe dele. Vitor arregalou os olhos. Dona Odete deu um tapinha no braço de Miguel. Fiquei sabendo do barraco, viu? O povo da cidade não fala de outra coisa. Miguel riu sem graça. Desculpa, Odete, nem queria virar confusão. Ela pegou o rosto dele entre as mãos. Confusão nada, meu filho. O que você fez hoje aqui foi ensinar o povo a não se esquecer do que vale de verdade. O salão ficou completamente emocionado. Dona Odete então virou-se para Vitor. Esse aqui é o moço que mexeu com o meu menino?
Vitor, tímido, aproximou-se. Eu já pedi desculpas. E eu tô tentando mudar. Dona Odete sorriu. Pois se Miguel te deu chance, quem sou eu para negar? Chega aqui, meu filho. Ela o abraçou como uma mãe abraça quem precisa. E Vitor chorou baixinho, lágrimas que lavavam um passado inteiro. O restaurante se derreteu. Era redenção, era humanidade, era novela no mais alto nível, mas faltava o grande final. A volta por cima definitiva. A cena que faria o público arrepiar. Dona Odete ainda tinha Vitor abraçado quando Miguel pediu licença, caminhou até o centro do restaurante e bateu levemente a colher na taça, chamando a atenção de todos. O salão inteiro silenciou. Laura observava com um sorriso doce. Vitor, emocionado, enxugava discretamente as lágrimas. E Dona Odete olhava o filho de criação, com o orgulho de uma mãe que viu a semente virar árvore. Miguel respirou fundo e começou. Hoje eu entrei aqui para comer, só isso, mas saio daqui sabendo que Deus escreve certo, até por cima dos erros da gente. As pessoas ouviram como quem escuta um líder espiritual. Miguel continuou. Fui humilhado, fui chamado de pé rapado, de caipira, como se isso fosse ofensa. Ele sorriu de canto, mas também fui respeitado, aplaudido, e o mais importante, vi um homem reconhecer o erro. Miguel olhou para Vitor. E isso, moço, vale mais que todo o dinheiro da sua família. Vitor baixou a cabeça, emocionado. Miguel ergueu a voz com firmeza. Por isso, eu decidi fazer algo aqui diante de todo mundo. A expectativa tomou conta do salão. Miguel tirou um envelope grosso do bolso, o mesmo envelope que tinha usado dias antes para fechar um novo contrato, e diante de todos, entregou-o para Vitor. Isso aqui é uma oportunidade, não é presente, não é esmola, é responsabilidade. Vitor tremia ao abrir o envelope. Era um contrato de parceria, uma chance real, profissional e humana que poderia mudar sua vida. Miguel, eu não posso aceitar isso. Miguel sorriu. Pode sim, mas só se continuar sendo o homem que eu vi na fazenda, não o que entrou aqui aquele dia. Laura enxugou uma lágrima. Dona Odete suspirou orgulhosa. Miguel concluiu, porque riqueza de verdade não é o dinheiro que a gente ganha, é o respeito que a gente deixa. O restaurante explodiu em aplausos. Vitor abraçou Miguel como um irmão. Laura abraçou os dois. Dona Odete também entrou no meio. Era reconciliação, era redenção, era novela, era vida real. E naquele dia, o caipira milionário colocou todos no chinelo, mas fez isso com humildade e com amor. Se essa história tocou seu coração, comenta aqui embaixo. Humildade é saber quem você é e não esquece. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe para alguém que precisa dessa lição de vida.